Bom dia, meu povo. Olha, a tempestade passou, graças a Deus. Eu acho, né? Que ela foi embora. Chuvinha, o solzinho tá aí. Tem nuvem? Tem nuvem. O sino tá tocando, mas o solzinho raiou, graças a meu bom Deus. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Que todas nós tenhamos um excelente domingo na presença de Deus. Um domingo abençoado, um domingo em família para quem pode. Né, Chanel? São 8h30, hoje acordei um pouquinho mais tarde, estava realmente cansada e precisando. Eu já tenho aqui, ó, feijão cozido e congelado para variar. Eu achei que eu tinha tirado ontem do freezer, mas não tirei. Bom, mas não tem problema, vou deixando descongelar aqui tranquilinho, um pouquinho. Depois eu vejo o que eu vou fazer para terminar de descongelar o resto. Que hoje eu vou fazer para vocês baião de dois. É uma receita brasileira. Pode ser que alguém vai dizer assim, não, mas isso aqui em Portugal se chama lá, 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 lá. Não tem problema nenhum. Vocês sabem que o povo brasileiro, os verdadeiros, são os indígenas, né? Nós, com a pele mais clarinha, com a pele mais escurinha, com a pele mais ou menos, nós somos tudo origens dos povos europeus que colonizaram o Brasil, porque não foi só Portugal, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, espanhóis, italianos, alemães, libaneses. Os africanos foram tragos como escravos e por aí vai. Tanto é que até hoje tem colônias alemãs, japonesas, italianas. Então somos o quê? Não sabemos. Somos uma mistura de raça. Somos um povo sem pedigree. Ai, Senhor, me perdoe, é uma brincadeira, tá? É o que eu costumo dizer quando alguém aqui pergunta qual a sua origem. Eu falei, eu não tenho pedigree, eu sou a mistura danada. Esse pãozinho aqui, gente, foi aquele que eu mostrei, tá? No vídeo que eu fiz, que eu assei ele. Aí eu cortei, tá vendo? Em fatias e congelei. Então agora eu vou botar ele aqui, botar ele no forno. Quem quiser come com a manteiguinha. O Sérgio já não está aqui, aproveitou o solzinho. Foi terminar de, não sei se de colher alguma coisa, porque eu acho que no jardim não tem mais nada para colher, só tem abóboras. Abóboras tem bastante. Tem que trazer receitas com abóboras aqui para nós. Mas acho que tirar o mato, fazer alguma coisa, eu não sei. Não sei se ele foi tomar um café com os amigos. Sei que o homem sempre encontra alguma coisa pra fazer, né? Aí eu brinco com ele assim, foi ver a mancha, né? Aí fica rindo. Aí eu não sei se ele tá rindo porque ele tá achando piada ou se é verdade. Bom, vou botar esse pãozinho ali no forno, vou dar uma descongeladinha nele. E vai ficar um pouquinho crocante. Hoje eu vou fazer mais pão. Vamos ver se vai caber tudo nesse vídeo. Queria fazer biscoito. Eu ia fazer uns biscoitinhos. Eu não vou ficar prometendo nada, não, porque vai que não sai nada, né? Mas o certo é, vou fazer baião de dois. Eu fiz uma vez, mais ou menos, só pra eu e Sara. Hoje eu comprei, com o que eu tinha em casa, né? Mas como eu fui nas compras semana passada, eu comprei uma linguiça que é parecida com a nossa lá do Brasil, para poder fazer ele certinho. Carne seca tenho? Não tenho. Então, o que eu vou usar? Presunto, que tem a mesma textura da carne seca. Eu cozinhei ele no feijão naquele dia. No outro vídeo também que eu falei que eu estava cozinhando feijão, que era de manhã cedinho. Então, eu cozinhei um pedaço grosso assim de presunto para poder desfiar. Eu estou ainda assim, de roupão. Aqui, ó. Não vou mostrar a cara, não. Carinha não vou mostrar, não, porque ainda não penteei cabelo, não fiz nada, gente, ó. Tô aqui ainda de roupãozinho, que eu comprei na Shein, baratinho. É o que cabe no bolso, é o que a gente pode fazer, né? A gente tem que botar a mão onde a gente alcança. Porque quando a gente pega uma escadinha, a escada que a gente tem que usar é a oração, é o trabalho, entendeu? É a fé. Tem que ter muito cuidado com a escada que a gente usa para alcançar as coisas que a gente quer. E dependendo da escada, o tombo é feio. Então, deixa eu preparar meu cafezinho aqui, para ir lá, me ajeitar, me lavar
e começar o dia. Que hoje, como eu disse, domingo, pé de cachimbo, tem muita coisa para fazer. Sérgio ontem de noite, ó, descascou as nozes. Contar para vocês. Ele me vira e fala bem assim: ah, já tá cheio de nozes no jardim. Falei, mas Sérgio, você colheu um monte ano passado, elas estão estragadas? Não. Ah, queria colher fresquinha. Falei, fogo, era pra gente ter levado para Portugal, entendeu? Quando nós fomos, para dar lá a família, e naquela confusão toda que vocês já sabem, né? Porque a confusão começou aqui, antes da gente sair. Acabamos esquecendo de levar. Ele esqueceu, né? Porque minha cabeça, só Jesus. Aí ele descascou. Quando eu tirar o pãozinho dali, aí eu coloco elas um pouquinho, mesmo com o forno desligado, o forno vai estar quente, mas desligado, para dar uma secada, né? Bem que elas estão sequinhas. E colocar dentro de um bocal de vidro, que aí não estraga. Que eu falei, não descasca muito, porque eu não tenho lugar para guardar. E depois fica aí e não se come. Eu não gosto que estraga nada, eu não gosto. Eu fico pra morrer quando tem que jogar alguma coisa fora. Como eu disse, tem muita gente passando fome. A vida não é essa vida aqui do YouTube, gente, de fartura, que todo mundo só mostra coisa boa. É raro você ver alguém falando a verdade. Entendeu? É raro você ver alguém que saiu do seu país falar bem assim, tô levando uma vida de miséria aqui, vou voltar pro meu país, mesmo que meu país seja ruim. É raro você ver essas coisas. As pessoas só querem, ah, estou bem, estou ganhando muito dinheiro, comprei isso, comprei aquilo, papapá. Às vezes até é verdade, não sei, né? Vai saber, né? Mas na grande maioria não é, entendeu? A grande maioria não é. Mas é isso, gente. Bora continuar aqui, fazendo nossas coisinhas de dono de casa, que é o que eu sei fazer, né? I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No, little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No, little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no, little by little, I pour out my heart. Little by little here. I always run and hit the wall. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. Ai, gente, cafezinho com leite tava gostoso. Eu sou fã de cafezinho com leite. Depois que inventaram o leite sem lactose, ai, que delícia poder tomar. O pãozinho também tava gostosinho, torradinho. Bom, Débora, você ainda tá de roupão ainda? Eu vou fazer a esponja do meu pão. Eu comprei esse fermento natural. Natural não, fresco. Comprei esse fermento fresco aqui, ó, tá vendo? Vou usar, eu tenho do seco, tem, mas eu noto que quando a gente faz pão com esse tipo de fermento, o pão fica mais gostoso. Por que não faz sempre? Porque a validade desse fermento é muito curta, às vezes é de uma semana. Aí você compra, acontece um imprevisto, você não pode fazer o pão naquela semana, você perde o fermento. Então, tem que comprar quando tem certeza realmente vai fazer. Bom, a minha esponja, eu faço uma esponja antes, né? Então, eu coloco ou fermento seco, uma colher de sopa de fermento seco, ou um pacotinho de fermento seco, ou um cubo de fermento fresco. Aí, eu ponho aqui, ó, 1 xícara de água morna, morna pra fria, tá? E aqui, ó, essa daqui é o quê? 1/3 de xícara. Mas aqui eu vou mais no olho, tá? É mais pra poder a gente ver que realmente o fermento tá bom. Bom, botei 2/3 de xícara, tá? De farinha. Aqui, misturar aqui. Botar mais um pouquinho de farinha, que eu gosto que fica mais durinho, tá? Então, foi 3/3 de farinha. Olha lá, perfeito. 3/3 de farinha, de xícara, dá quanto, hein, gente? Não sei.
Dá 3/3, né? Aí, deixo aqui. Deixo agir por vou deixar agir por 10 minutinhos, vou tapar isso aqui com filme plástico. Você pode tapar ou com, né, com plásticozinho, mesmo uma sacola, tá? Aí eu não tenho filme plástico, como é que eu faço? Uma sacolinha, quer ver? Se você tiver filme plástico, você usa filme plástico. Se você não tiver, você usa uma sacolinha. A gente não vai deixar de fazer as coisas por não ter. Me dá uma raiva quando a pessoa tá ensinando alguma coisa e fala, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E se a pessoa não tiver, gente, ela não pode fazer a receita? Então, eu acho que quem ensina as coisas na internet tem que ser mais criativo. Fala assim, ó, a receita original é isso, 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 isso. Mas se você não tiver, você adapta. Vou deixar 10 minutinhos, esses 10 minutinhos eu vou lá, escovar meus dentes. Nossa, não escovou o dente ainda? Não. Lavei a boca, tomei meu cafezinho, vim aqui falar com vocês. Preparei isso aqui, agora eu vou lá, vou me lavar, vou escovar meu dentinho, me ajeitar e começar a minha vidinha, tá bom? Aí esses 10 minutinhos é o tempo pro fermento ir agindo e a gente fazer a nossa massinha de pão. Prontinho! Já se passaram os 10 minutos. Fermentou muito? Não. Por quê? Porque tá frio, mas tá vendo as bolinhas? Olha. Não sei se vocês conseguem ver. Tem as bolinhas. Agora, a gente vai colocar o resto dos ingredientes, tá? Sal, um pouquinho de açúcar, farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazendo tudo no olho, gente. Eu sou assim, eu sou dessas. Eu faço assim, ó. Aqui eu faço tudo no olho, tá bom? E na descrição do vídeo, eu coloco a quantidade de ingredientes certinhos que precisa, tá bom? Que assim vocês não vão ficar perdidos. Se estiver escutando algum barulhinho, não liga não, que Sarota tá tomando café aqui do lado. Espia só, ó. Comendo iogurte, não é? O iogurte que a mamãe fez e assistindo alguma coisa que eu não sei o que é. Esse aqui é o natural, tá vendo? Ela comeu com mel, mel português. Ai, amo esse mel que a gente traz de Portugal. E granola. Tá? Pelo menos um bom dia. Sem vergonha essa minha filha. Então, vamos ali. Eu tenho aqui um pacotinho de açúcar. Aqui. 5 gramas, tá vendo? Ó, é o suficiente para alimentar o fermento. Então, vou colocar aqui 5 gramas. Azeite. É mais ou menos 1/3 de xícara. Tá bom. Sal, realmente é a gosto. Eu não gosto do pão muito salgado, né? Mas aí, aqui sai bem pouquinho, tá? Depois, se precisar, aí a gente agrega um pouquinho. Se bem que eu acho que foi pouco, ó. Não. Parece que sai muito, mas não sai. Mas é melhor sem sal do que salgado, né? Porque sem sal, você compra uma manteiguinha com cristal de sal. Uma manteiguinha salgadinha. Eu gosto de manteiguinha com sal. E aí o pão fica muito gostoso. Vou botar mais farinha aqui. Aí vou botando até chegar na textura que eu quero. Só que nesse pão, eu vou colocar 1 xícara de abóbora cozida, que eu vou amassar. Eu já cozinhei, ela tá fria, tá na geladeira. Na verdade, cozinhei ontem à noite. Fazer um pão de abóbora. Vai ficar amarelinha, acho que vai ficar bonita, hein, gente? Vai ficar gostoso, se vai ficar bom, são elas, né? Não sei se vocês estão vendo. Bom, gente, olha, tem aqui, ó, vou colocar... Aqui tem mais ou menos 1 xícara, tá? Vou colocar essa quantidade primeiro, se precisar eu tenho mais um pouquinho ali. Mais um pouquinho que eu tenho ali, eu tô querendo fazer outra coisa. Então, vamos ver, né? Vai dar certo o pão? Não sei, gente. Eu sei que tem muita receita de pão de abóbora na internet, tá? Mas eu tô fazendo o meu pão, receita do pão que eu faço normalmente,
Só que eu tô adicionando abóbora. Aqui tem que ser na munheca. Deixa eu pegar a luva. Na munheca. Tem que começar a fazer almoço, senão vai ficar tarde pro almoço, hein? Gente, tô falando, eu tenho que comprar uma câmera pra mim, mas não tenho dinheiro, não tenho. Se tiver dinheiro, eu ia ver minha mãe. Olha só, minha mãe e meu pai. Eu sovei por 5 minutos, eu falei isso tudo aqui que eu vou falar de novo. E o negócio parou de filmar. Sovei por 5 minutos para incorporar bem a abóbora na farinha, né? Na massa do pão. Ela tá bem incorporadinha, ó, a massa tá bem elástica, tá vendo, ó? Eu aconselho usar uma batedeira, que o resultado vai ser muito melhor. Eu fiz na mão, para mostrar que dá para fazer na mão. Mas numa batedeira, você vai botar essa massa numa batedeira, o resultado vai ser muito melhor. Vou deixar agora descansando por 30 minutos. Pode ser que 30 minutos não seja suficiente, porque está frio, apesar de ter um solzinho. Então, pode ser que esses 30 minutos não seja suficiente. Se não for, a gente deixa mais 30, deixa 1 hora. Depois disso, eu vou sovar mais um pouquinho, vou modelar o pão, deixar descansar mais um pouquinho e vou colocar para assar. Aí eu vou mostrando para vocês o processo. Agora eu tenho que correr com o almoço, eu perdi um bom tempo aqui, senão o almoço vai sair muito tarde. Bora começar a preparar nosso baião de 2. Então, eu comprei aqui, ó, bacon, tá? Não comprei do picadinho, porque eu quero que esse bacon fique em cubo, tá? Então, assim, fui comprando o que se aproxima mais das coisas que a gente tem no Brasil, né, gente? Eu vou tirar essa pele, não vou botar essa pele não, tá? Deixar ela assim inteira pra não misturar com os outros pedaços. Aqui. Então, eu vou cortar assim pra vocês em cubos. Aqui. E a linguiça que eu achei mais próxima do que nós temos no Brasil para fazer esse tipo de prato, tá? Que também vai ser cortada em cubos. Menor do que o bacon, porque o bacon vai derreter ainda, né? Um pouco da gordura. Aqui. Escreve aí no comentário quem é de Portugal, se existe um prato parecido. Com certeza, gente, que às vezes eu olho uma receita aqui na França, aí eu falo, nossa, a gente tem isso no Brasil, mas só que o nome tal. Ou, nossa, isso tem em Portugal, mas com nome tal, entendeu? Como eu falei, nós brasileiros, que eu brinco que a gente não tem pedigree, mistura de raças, então a nossa culinária, ela é muito rica. E ela sofreu, e sofre até hoje, né, influências culturais. Eu mesmo sendo bisneta de portugueses, eu digo mesmo para vocês, a minha influência culinária, ela é mais italiana, até mesmo francesa, do que a própria portuguesa. Enfim, vou fritar isso aqui agora, cortar uma cebola. Quando isso aqui estiver fritinho, vou jogar a cebola dentro.
As cebolas não vou cortar miudinha, tá? A gente tem que encontrar cebola. Mas se você não gosta, você corta pequenininho. Vou cortar alho também. Bom, vamos colocar um pouquinho de azeite aqui. A panela já tá quente. Vamos colocar o bacon. A panela já tá quentinha. Deixar ele fritando aqui. Olha como é que já tá fritando, tá vendo? Agora eu vou colocar a linguiça. Terminar de fritar junto com o bacon, que aí os dois vão ficar prontos no mesmo tempo. Aí, gente, se vocês tiverem restinho de carne, carne assada, franguinho assado, quando essa carninha aqui estiver frita, mistura, entendeu? Deixa fritando ali também e você já aproveita. Ó, joguei aqui dentro, eu tinha uma coxinha de frango assada que tinha sobrado do jantar e eu joguei ela aqui dentro para ir fritando aqui junto com essas linguiças e com o bacon também. É o que eu falei com você. Se tiver restinho, mistura, entendeu? Deixa fritar mais um pouquinho aqui. Quando tiver bem fritinho, eu vou jogar a cebola e o alho. Bom, vou colocar o que seria carne seca, mas no meu caso é o presunto, porque aqui na França não tem carne seca. Acho que nem em Portugal tem, eu nunca vi. E o presunto faz muito bem esse papel, que é carne de porco, né? E olha como é que fica parecido com a nossa carne seca, gente, olha. Tá vendo? Cozinhei, desfiei. Vou deixar aqui incorporar junto com as outras carnes, pra pegar bem gosto de tudo. Vou colocar agora a cebola e o alho. Ó, a carne seca, ela puxa, né? Essa carne desfiada, ela puxa a gordura toda. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Refogar aqui mais um pouquinho. Bom, a cebola já deu uma murchada, agora a gente vai colocar o feijão, tá? Ele poder pegando o gosto, né, de todas as carnes que estão aqui. Deixa o feijão ir aquecendo aqui devagarzinho, daqui a pouco eu volto. Ó, como que cresceu, gente. Cresceu bastante, hein? Ficou 45 minutos, tá? Agora eu vou modelar, vou tirar o ar dele. Raspar aqui a lateral dele com a espátula. Né? Vou botar um pouco de farinha aqui nessa tábua. Não sei se vai ser o suficiente, mas se precisar a gente coloca mais. Olha, eu estou impressionada, tá? Eu achei que ele não ia crescer, gente. Achei mesmo. Agora aqui é o seguinte. Vamos modelar nosso pão. Aqui. Assim. Você está dando para vocês verem bem. E... pegar uma forma, vou colocar ele dentro de uma forma. Gente, vou usar essa daqui, ó. Vendo? Ela é bem grandona, ó. Vou botar um pouquinho de azeite dentro. Vou juntar bastante. E
Vamos trazer o bichão pra cá, olha. Tirar essa luva agora, que eu preciso que a minha mão esteja seca. Vou pegar esse pouquinho de farinha que sobrou aqui e passar aqui por cima do pão, né? Nós vamos dar os cortes. Dei 3, ó. Tá vendo? Jogar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui. E voltar com ele pro descanso. Quando ele crescer, aí a gente vai botar ele pra assar. Quando eu for colocar ele pra assar, eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when your words fail, you try to keep it light. You realize I'm done right. You can be honest. I don't appreciate your lies. It's about damn time you get it right. I'm up all night. You keep pretending that you'll keep fighting. Save the world when it falls. Vamos jogar um pouquinho de temperinho verde aqui. Cebolinha. Um pouco de salsa. É só carne. Parecia que era pouco, mas é muito, hein? As ervas dão um frescor, né, na comida. Se bem que como a gente está no outono, tá um pouquinho frio, é bom esses pratozinhos reconfortantes. Bom, meu arroz tá aqui, que eu fiz com cúrcuma. Agora eu vou botar ele aqui. Agora aqui é bom um garfo, né, pra misturando pra não quebrar. Puxar mais pra cá. Do arroz. Tá cheirando. Gente. Pensa no cheiro bom. A Sara brincando com a colega. Pronto, agora aqui só falta uma coisinha para terminar. Agora eu vou grelhar o queijinho, fritar, né? O queijo ali, esse queijo é próprio para isso, tá? A gente compra aqui no supermercado, no Brasil também tem, esqueci o nome desse queijo no Brasil. Vou procurar e vou colocar escrito aqui na tela, tá? Olha como ele é, tá vendo? Ó, a gente usa muito no Brasil para fazer churrasco. Coloca ele no churrasco. Ele é um queijo que ele não derrete, ele frita, ele grelha, entendeu? Gente, no Brasil ele se chama queijo coalho. Lembrei. Nem precisei de pesquisar. Prontinho. Agora aqui, como é que a gente faz? A gente pega e coloca misturado no baião de 2. Eu não vou misturar, porque eu não sei se o Sérgio gosta. Primeira vez que o Sérgio vai provar, né? A Sara eu sei que gosta, então eu prefiro deixar assim, cada um pega e coloca no prato.
E faltou ali o tomate picadinho. É bom aquele tomate bem de vez, não pode ser madurinho, entendeu? Como eu não tenho, se eu colocar o tomate maduro, vai azedar minha comida e não vai ficar legal, né? Então, tá pronto, ó. Deixa aqui. Prontinho, baião de 2. Agora nós vamos almoçar. Bon appétit. Depois eu volto para terminar com o pão. Bom, colocar o pão para assar, vou mostrar vocês. Primeiro eu esquentei. Como o meu forno, né, ele não tá bom, ele não é a vapor, aí eu esquentei essa forma junto com o forno já tá aquecido. Aí eu coloco um paninho de, tá vendo? Um paninho de cozinha dentro. Aí vou jogar água quente, ó. Ó. E vou botar dentro do forno pra fazer o vapor, porque os primeiros 15 minutos o pão precisa de vapor pra assar, tá? Olha o pãozinho, gente, ó. Eu acho que ele não vai crescer mais. Cresceu até bastante, ó. Essa forma é enorme. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Esse corpo de bombeiro. Ó. Quase 2 palmos, tá vendo? Então, eu vou colocar pra assar. E aí, quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Acabei de tirar do forno. O interessante é que ele tava alto. Aí, coloquei no forno, ele murchou. Nunca vi isso. Tá com a casquinha, ó. Só não vou cortar ele agora, gente, porque tá quente, né? Deixar ele esfriar. Aí depois eu corto e mostro pra vocês. Mas olha como é que ficou amarelinho. Parece que colocou cúrcuma. Tá vendo? Certo, deu. Só é aquele meu forno, né? Meu forno, vocês sabem como é que meu forno tá. Achei bonita essa marquinha que ficou, tá vendo? Ficou legal. Onde deu o corte, ó. Mas tá vendo aqui, ó, como que ele entrou? Ele murchou um pouco. Faz pena, ele tava tão grande. Mas dá pra cortar umas torradas, né? Fazer umas torradas, ó. Tá com o quê? Deixa eu ver aqui. Tá quente aqui. 4 dedos de altura. Tá bom, né? Podia ter ficado melhor, né? Mas tá bom. Tá aí o resultado. Olha, gente, cortei. Ele tá fofinho, tá vendo? Só que eu achei, assim, aqui no meio, eu achei que ele ficou um pouco maçudo. Ao mesmo tempo que ele tá fofo, no meio, sabe? Não sei, vou provar agora e digo pra vocês. Eu estou toda mequetrefe, né? Que eu aproveitei o solzinho que já foi embora. Estava ali lavando varanda, limpando, botando as cadeiras pra cá, tirando as cadeiras ali do meio, deixando espaço, porque não adianta. Quando chove, molha tudo. Então, botei pra cá, depois eu mostro pra vocês o que eu fiz. E agora que eu me dei conta que eu não tinha provado o pão. Não é ruim. Ele tá com a casquinha crocante, sabe? O miolo tá parecendo um miolo de pão de forma. E quem não gosta de abóbora, pode ficar tranquilo, porque ele não fica com gosto. Ele ficou com a cor. Ficou com a cor da abóbora, mas assim, não tem gosto. Tem gosto de pão, pão normal. É bom, tá? Vou experimentar da próxima vez, que agora eu não tenho mais abóbora partida. Não vou partir abóbora pra fazer pão. Quando eu partir alguma abóbora, vou experimentar fazer baguete. Porque ele cresceu dentro da forma, ele estava alto. Quando eu coloquei no... Não sei se mostrei vocês, nem me lembro mais se eu mostrei como ele estava. Quando eu coloquei pra assar, mostrei sim. Ele desceu. Foi o vapor, foi o quê? Mas na receita manda fazer com vapor, então talvez se não tivesse posto o vapor, talvez não tivesse descido. Considerações finais, é um bom pão. Ele é leve, tá? Achei que ele ia estar com gosto de cru naquele meio, não tá. E não é aquele pão pesado, sabe? É como se você estivesse comendo um pão de forma. Não senti o gosto da abóbora, talvez tivesse colocado mais, mas se tivesse colocado mais, acho que ele ia ficar, sabe, aquele negócio pesado, ruim. Eu acho que a quantidade que eu coloquei foi a ideal. Vou me despedindo de vocês, meus amores, que agora eu vou pro fogão
tem que fazer janta, fazer as marmitas para Sérgio levar, né? E domingo assim, depois arrumar a bolsa dele, arrumar a mala dele, ver se eu vou precisar passar roupa. Ainda não peguei no ferro, ainda não peguei. Tem dia que eu tenho que escolher, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu vou me despedindo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo carinho. Não esqueça de dar aquele like, que isso ajuda pra caramba, ajuda demais. Vou pra minha cozinha agora fazer janta, fazer as marmitas, organizar o que tem que organizar. Amanhã, segunda-feira. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Um beijo enorme no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.